Minhas cordiais saudações a todos os nossos diocesanos de Limeira. Hoje vou comentar o Evangelho do terceiro domingo da Páscoa, onde Jesus aparece novamente aos seus discípulos. É o capítulo 24 do Evangelho de São Lucas. E no versículo 45 é esse ponto que eu quero refletir com vocês. Jesus diz assim, São Lucas diz, Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras. Abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras. Quero falar sobre o dom da fé e da conversão. Podemos dizer que ao abrir a inteligência dos discípulos, Jesus concedeu a eles o dom da fé. Em Atos dos Apóstolos temos um outro exemplo semelhante que ocorreu com Lídia. Narra São Lucas que São Paulo, encontrando-se em Filipos, em um sábado, foi anunciar o Evangelho a algumas mulheres. Entre elas estava Lídia. E diz o texto de Atos, capítulo 16, versículo 14. O Senhor abriu-lhe o coração para aderir ao que Paulo dizia. Olha o detalhe. O Senhor abriu-lhe o coração para aderir ao que Paulo dizia. Não basta apenas escutar. É preciso que Deus abra o coração para que de fato ocorra a conversão. São Lucas ensina que não é suficiente anunciar a palavra se o coração não for aberto pela graça de Deus. E aqui a gente pode falar sobre o dom da fé, abrir-se ao dom da fé. Nós recebemos ordinariamente o dom da fé com o sacramento do batismo. Porém, a graça divina estimula, mas não constrange a liberdade humana. O ser humano, mesmo sob o influxo da graça divina, pode, infelizmente, rejeitar a fé. É fato, isso acontece. Quantas pessoas são batizadas e não participam da igreja, até mesmo não acreditam mais em Deus, infelizmente. Tem sido um fato constante pessoas pedirem para que retire o seu nome do livro de batismo. Isso não pode ser feito porque é um documento, né? Mas você pode constatar que a pessoa abdicou da fé católica. É uma pena que isso aconteça. E são pessoas batizadas, mas que não se abrem à graça de Deus. Muitas vezes a abertura à graça leva anos para acontecer. Como foi, por exemplo, os casos de Santo Agostinho e de Henry Newman. Santo Agostinho se converteu em Milão. Na Catedral de Milão tem um batistério que Santo Ambrósio utilizou para batizar Agostinho e o filho dele, Adeodato. Mas foram anos que Santa Mônica rezou intensamente, de forma perseverante, pela conversão do filho, até que ele se abriu à graça. E São Henry Newman, que era da igreja anglicana e se converteu ao catolicismo, foi recebido na igreja católica. Mas isso também levou anos. Outras vezes se dá de forma instantânea, que em poucos segundos destrói um passado inteiro para reconstruir imediatamente um futuro inteiramente novo. Aquela conversão fulminante. É o caso, por exemplo, de São Paulo, que nos caminhos de Damasco caiu fariseu e perseguidor da igreja para levantar-se cristão e apóstolo de Jesus Cristo. Conversão instantânea. No século XIX, nós temos o exemplo de Afonso de Ratisbona, fundador das religiosas de Sion. Ele entra em Roma, numa igreja, só para agradar um amigo. Esse amigo o deixa por alguns instantes sozinho na imensa igreja silenciosa. E depois retorna e encontra Afonso de Ratisbona, debulhado em lágrimas, diante de um altar consagrado à Virgem Maria. O outrora feroz crítico do cristianismo levanta-se radicalmente transformado, recolhe-se num retiro e orienta radicalmente sua vida para novos horizontes espirituais. Ele recebeu uma graça especial naquele momento e se converteu. Então, qual é o elemento determinante para uma pessoa abrir-se ao dom da fé, a conversão? Certamente é uma graça especial. Tanto que nos exercícios espirituais de Santo Inácio de Loyola, eu tive a oportunidade de fazer, a primeira semana do exercício é pedir o dom da graça da conversão, de reconhecer-se pecador, que é uma graça, é um dom. Uma graça especial, em que a pessoa se sente e se reconhece pecadora e incapaz de libertar-se dos pecados com suas próprias forças. Isso é uma graça de Deus que a gente deve pedir. A partir de então, a pessoa sente-se atraída pela mensagem e pela pessoa de Jesus Cristo. Aí sim se dá a conversão.
Aí a pessoa se abre ao dom da fé. Essa graça age não somente na inteligência, como diz o Evangelho do domingo, abriu a inteligência dos discípulos. Essa graça, ela age não somente na inteligência, mas também na vontade, que é outra importante potência da alma, chamadas potências da alma, inteligência, memória e vontade. A graça atua ali, abre a inteligência e desperta a vontade para querer aderir aos ensinamentos de Jesus Cristo. Essa é uma graça que a gente tem que pedir para nós e também para tantas pessoas que estão afastadas da igreja, que são batizadas, mas estão afastadas da igreja. É a caridade orante. Por isso que a fé, o dom da fé que recebemos com o sacramento do batismo precisa ser cultivado. A fé, enquanto realidade viva, necessita ser cultivada e nutrida para poder crescer e desenvolver-se. Se falta esse cultivo, a fé enfraquece e morre. O que nutre a fé e a faz crescer? É uma boa pergunta. O que faz a fé crescer? Antes de tudo, a oração. Deus, que está na origem da fé, é também quem a leva a cumprimento. Por isso a igreja suplica na oração da coleta do 30º domingo do tempo comum, diz assim: Deus onipotente e eterno, aumentai em nós a fé, a esperança e a caridade. Daí a necessidade da oração. Sem oração, você não nutre e não desenvolve o dom da fé. Depois vem a participação nos sacramentos, a importância dos sacramentos na vida de fé. E por fim, a meditação da palavra de Deus, alimentar-se da palavra de Deus, realizada numa comunidade eclesial, na participação numa paróquia, Porque a comunidade eclesial, com sua oração, sustenta o cristão no seu caminho de fé, que é um caminho árido e duro, não é fácil. E a oração da comunidade nos sustenta nesse caminho. Daí a importância de se participar numa comunidade de fé. Mas não se deve desvalorizar também a importância que para o crescimento da fé tem, por exemplo, as obras de caridade. Como é importante realizar obras de caridade, como também um bom retiro espiritual, como isso também ajuda no crescimento da fé. No mundo como o nosso, em que as pessoas vivem alienadas pelo barulho excessivo, o silêncio é a grande oportunidade de entrar em si mesmas e refletir sobre os grandes problemas da vida, dentre os quais se encontra a fé. Então, encontrar tempo para silêncio. Mas a fé também cresce em extensão, em conhecimento. O crescimento da fé deve caminhar junto com o desenvolvimento humano e cultural. Crescendo em idade e crescendo no conhecimento cultural, o cristão e a cristã devem também adquirir um conhecimento mais maduro de sua fé. É inadmissível que permaneça apenas com os primeiros rudimentos da doutrina cristã, assimilados na época da catequese, preparação para a primeira comunhão e para a crisma. Se ficar só com os rudimentos da fé, facilmente no futuro abandonará a fé. Ou então conservará uma fé incipiente, que não terá nenhum lugar na sua vida de adulto. Se a pessoa vai, se desenvolve, estuda, faz faculdade, faz mestrado, faz doutorado, mas não se aprofunda nas coisas da fé, nem conhece o catecismo da Igreja Católica. Às vezes fica com aquele básico que aprendeu para fazer a primeira comunhão e a crisma. Precisa se aprofundar, conhecer mais a fé. Acrescente-se ainda que hoje a fé cristã é submetida a ataques violentos. Ela é contestada em todas as suas verdades essenciais, tais quais a existência de Deus, a encarnação e a ressurreição de Jesus Cristo, a moral matrimonial, familiar, a doutrina sobre a vida eterna. E esses ataques muitas vezes geram dúvidas e angústias naqueles cristãos que, ignorando os elementos fundamentais da doutrina cristã, não estão em condições de responder às objeções movidas contra a fé. Entram em crise. Daí a necessidade de se conhecer bem a doutrina cristã. Por isso, sobretudo para o nosso tempo, vale o conselho de Santo Agostinho: compreender para crer. Quanto mais conheço, mais amo. Quanto mais eu conheço a doutrina cristã, mais eu me apaixono pela pessoa de Jesus Cristo. O estudo aprofundado leva o cristão a compreender a profunda coerência e beleza da doutrina cristã, para que seu ato de fé seja mais pleno, mais pessoal, mais maduro. Seja menos dependente dos condicionamentos sociológicos e psicológicos. Finalmente, seja mais alegre e radiante para aqueles que se aproximam de nós. A fé tem que ser contagiante, O cristão tem que ser alguém feliz com a sua opção de fé.
Mas a fé também cresce em intensidade, porque é um ato pessoal. A fé cresce em intensidade quando deixa de ser fé herdada para tornar-se fé pessoal. O que significa isso? A fé herdada é aquela que advém de uma família cristã ou de um ambiente cristão. Acredite-se em Deus inicialmente não tanto por uma escolha pessoal, mas por uma escolha de fé que outros fizeram e passam para nós. A fé pessoal acontece quando o cristão, através do estudo pessoal, adquire uma melhor, mais ampla e profunda compreensão da fé e assim intensifica a sua comunhão com Deus. Desse modo, cumpre um ato pessoal, isto é, um ato livre de fé. Eu faço a minha adesão porque eu acredito nisso tudo. E a fé também cresce em obras, em ação. A fé concretiza-se através de ações caritativas. A fé que não se traduz em obras de caridade, ela é morta. E o que se entende por obras de caridade? É o amor concreto com o próximo, em particular com os mais necessitados. Nós estamos vivendo agora um momento difícil, com a pandemia, muita gente passando fome, e a gente vê a solidariedade de tantos brasileiros e brasileiras fazendo a sua doação, muitas vezes partilhando aquilo que tem como necessário para viver, mas partilha com os mais necessitados. Isso é um ato de caridade, é fé. Porém, a ação caritativa é mais ampla, abarca toda a vida, ou seja, implica que toda a vida e toda a atividade do cristão seja dirigida e orientada pela fé. Quando isso acontece, a fé efetivamente torna-se para o cristão a norma de seus juízos e a razão última de suas decisões. Então, tudo que eu vou fazer, eu sempre me norteio pelos meus valores de fé. Julgo tudo a partir dos meus valores de fé. Assim, a fé cristã é autêntica quando se torna vivida. Assim se compreende quanto é absurda a pretensão de alguns católicos de se denominarem católicos não praticantes. É uma contradição, porque não há fé sem a prática cristã. A fé de quem não pratica é uma fé residual, ou melhor, um resíduo de fé, que a semelhança de uma vela que ainda crepita pode cessar sua frágil chama ao primeiro vento. Pode também tratar-se de uma fé herdada da família, do ambiente em que se viveu, mas é uma fé desprovida de adesão pessoal, e tem que ter adesão pessoal. É uma fé cultural, que explica a ambiguidade de muitas pesquisas religiosas, que apontam uma população de cerca de 60% de católicos no Brasil, e uma prática religiosa não superior a 10%. 60% se diz católico, mas que vai à igreja não passa de 10%. Então tem alguma coisa estranha nisso tudo. E termino. É importante que a gente conheça bem a doutrina, pratique, enfim, viva a nossa fé. Por isso a fé cristã deve ser professada. O credo, que a gente reza todos os domingos. Na igreja primitiva, os primeiros cristãos decoravam o credo, que estava ali a síntese da doutrina cristã. Então é a fé professada, celebrada na liturgia, vivida pelo nosso testemunho e rezada quando temos uma espiritualidade consistente. Então eu deixo esse ponto para a gente refletir sobre a experiência de fé. A todos uma boa semana.